Agora vou pedir sua atenção, não se movimente, por favor, não esteja com seu coração e a sua mente voltados agora para a palavra do Senhor. Pastor Anivaldo. Graça e paz em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Estamos aqui com os irmãos desde sexta-feira, nesta mini conferência, e temos conversado a respeito do trabalho missionário, da responsabilidade da igreja e de cada um de nós na evangelização de todos os povos. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ficar em pé para a leitura desse texto. Todos nós sabemos que o capítulo 17 do Evangelho de João é a oração de Jesus. Do versículo 1 até o versículo 6, Jesus ora por si mesmo. Quando ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. A partir do verso de número 7 até o verso 19, Jesus ora pelos seus discípulos, por aqueles com quem ele havia caminhado durante 3 anos. E ele diz: eu revelei, ali no verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. E ali no verso de número 10, no final ele disse: eu tenho sido glorificado por meio deles. A partir do verso de número 20 até o verso de número 26, Jesus ora pela sua igreja, que haveria de vir. E eu quero ler o texto com os irmãos a partir do verso de número 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me destes porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Nossos pés, luz para os nossos caminhos. Cremos que a tua palavra, ela transforma mentes e corações. E nós te pedimos, em nome de Jesus, pelo ministério do teu Espírito Santo, que tu apliques aos nossos corações, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Qualquer um de nós que temos um pouco de senso de percepção, nós vamos compreender, nós vamos entender, nós vamos perceber que o nosso mundo é um mundo que está em convulsão. Quando nós ficamos sabendo que 1,2 bilhões de pessoas passam fome diariamente,
Quando nós tomamos conhecimento sobre a banalização da vida, em que, na verdade, um par de tênis vale muito mais do que uma vida. Quando nós tomamos conhecimento que 1 trilhão de reais, de dólares, serão gastos nos próximos anos com material bélico. Quando nós tomamos conhecimento a respeito de crianças usadas e abusadas sexualmente por avós, por tios, por primos dentro de casa. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, a luxúria, a perversão, a permissividade que domina os corações e que dominam as mentes. Quando nós tomamos conhecimento que 40% daquilo que é colocado diariamente nas nossas mesas vão para o lixo. Quando nós observamos que as famílias estão sendo trucidadas pelos novos valores, que 2 homens ou 2 mulheres se unem em casamento e declaram em alto e bom som que eles são extremamente felizes, a ponto da lei permitir que eles adotem crianças, considerando-as, portanto, famílias normais, e isso já não nos afeta mais. Quando nós tomamos conhecimento de que a mentalidade de ser virgem para um jovem, menina ou menino, é ser careta, quando o conceito de honestidade é alvo de profunda admiração. Recentemente um homem encontrou uma mala cheia de dólares, uma bolsa cheia de dólares, e devolveu isso no lugar devido. A mídia divulgou isso como uma coisa extraordinária e fantástica. Quando nós percebemos que a honestidade, ela é tão rara a ponto de que quando alguém faz isso, ele é ovacionado. Quando nós já não nos surpreendemos mais com as pessoas caídas das calçadas, que nas esquinas das nossas cidades a prostituição acontece e nós não nos inconformamos mais com esta realidade. Quando nós tomamos conhecimento que pais orientam os seus filhos apenas a se cuidarem para evitar uma gravidez fora da hora, e tantas outras coisas que você poderia lembrar, nós não temos outra dedução a não ser entender que o nosso mundo é um mundo que está em convulsão. E a igreja do Senhor Jesus, essa pelo qual Jesus orou, essa pelo qual ele clamou diante do Pai, é o único organismo vivo capaz de levar a mensagem que transforma um homem caído. É o único organismo vivo capaz de levar a mensagem que pode transformar um lar, uma pessoa, uma casa, uma sociedade. As estratégias humanas, os projetos governamentais, a mobilização da sociedade a favor do homem, podem sim trazer muitos benefícios. Está aí algumas mobilizações do governo que têm trazido muitos benefícios. Se de repente os governantes do mundo se juntassem e se voltassem a favor da vida, ainda assim eles seriam limitados no alcance do homem em sua integralidade. Por quê? Porque só o Evangelho pode penetrar o coração. Porque só Jesus é quem pode perdoar os pecados. Porque só o Espírito Santo pode transformar as mentes. Por isso que a igreja é esta agência revolucionária, instituída pelo Deus Todo-Poderoso, para levar as novas de salvação, e para isso ele toma o seu próprio filho e o coloca como cabeça dessa igreja. E Jesus deu uma ordem clara à igreja, que ela deveria sair ao mundo, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Mas antes dele dar esta ordem,
Ele orou por todos os crentes. Ele orou por mim. Ele orou por você. Orou por cada um de nós, a fim de que nós nos voltássemos para aquilo pelo qual bate o seu coração. Que nós nos voltássemos para a sua ordem e em obediência nós a realizássemos no poder e na unção do Espírito Santo. E esse texto que nós lemos nos ensina que ele desejava que a igreja desse continuidade à sua mensagem e para isso ele orou. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre 2 motivos que Jesus orou aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro deles, Jesus orou para que a igreja tenha uma percepção da sua glória. Para que a igreja tivesse e tenha uma percepção da sua glória. É isso que nós vemos no verso de número 24. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A palavra glória vem do grego doxa, e significa a manifestação visível, o esplendor, o poder e a majestade de Deus. Assim, quando Jesus ora para que nós percebamos a glória de Deus, o seu desejo é que nós sintamos continuamente o esplendor, o poder e a majestade da sua presença em nosso meio. Ele orou para que nós estivéssemos revelando isto ao mundo. Ele disse que nós deveríamos revelar ao mundo a sua glória, a sua majestade, o seu poder e o seu resplendor. Porque sempre que a presença de Deus se faz sentir no meio do seu povo, o resultado disso é um avivamento espiritual e grandes coisas acontecem. No Velho Testamento, a presença de Deus enquanto o povo estava no deserto era manifesta das mais diferentes maneiras. A nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, que protegia e dava direção à nação de Israel. Em outras ocasiões vinham através dos relâmpagos, dos trovões, lá no Monte Sinai, da fumaça que enchia os templos. Deus se revelava das formas mais extraordinárias, mais fantásticas. Ele se revelava ao homem. Hoje, a forma como Deus se revela à vida da igreja é através das nossas vidas. É através da minha vida. É através da sua vida. Homens e mulheres que sejam consagrados, cheios do Espírito Santo. Que andam na presença em obediência. E é isso que nós vimos no verso de número 10. Quando ele diz que os seus discípulos, eles revelavam a glória que ele tinha. O desejo de Deus é manifestar a sua glória. O desejo de Deus é revelar-se ao homem para resgatá-lo do pecado. Porque desde que o homem caiu, desde o dia em que o homem virou as costas para Deus, desobedecendo a ordem do Senhor, Deus está em busca deste homem. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, eu vou te abençoar para que você seja bênção para todas as nações. Eu vou te abençoar e todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. E a tarefa da nação de Israel era revelar a glória de Deus a outras nações. E essas nações, ao terem a revelação, muitos se voltariam para o Deus eterno. Hoje, no Novo Testamento, esta responsabilidade passa para a igreja. Quem é a igreja? Nós aprendemos, não sei se hoje ou ontem à noite, de quem é a igreja. Vamos fazer isso de novo para aprendermos quem é a igreja. Porque, na verdade, muitos de nós achamos que a igreja, ela se reúne na rua tal, no número tal, e muitos de nós achamos que a igreja é somente isso. Mas você é a igreja. Você é a igreja. A glória de Deus precisa ser revelada através da sua vida,
para este mundo caído e para este mundo em convulsão. Ele diz: eu lhes dei a glória que me deste, para que tenham unidade, mas para que o mundo creia que me enviaste. Então, revelar esta glória é uma responsabilidade individual e é uma responsabilidade coletiva da igreja. E esta é a vocação da igreja. Este é o chamado de Deus para a igreja, para revelar a sua glória aonde um dos seus filhos, dos nascidos de novo, do redimido, do regenerado, do resgatado do pecado, como nós cantamos aqui. Nós fomos regenerados, nós somos resgatados, nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo para quê? Se não for para revelar esta glória de Deus onde Ele tem nos plantado, para que serve esta salvação? Para que serve esta unção do Espírito Santo? Se não for para nós testemunharmos diante deste mundo caído, deste mundo em convulsão, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, e esta cidade ainda não se dobrou diante daquele que é o resplendor da glória de Deus. Porque, na verdade, muitos de nós e muitos daqueles que enchem os templos evangélicos desta cidade não estão revelando a glória do Pai. Todos nós fomos vocacionados para isso. O mundo deve olhar para as nossas vidas e ver a glória de Deus, e se isso não acontece, é porque nós não temos vivido para isso. Esta cidade, a sua empresa, a sua escola, o seu bairro, ainda não teve o vislumbre desta glória, porque a maioria dos cristãos não vivem para ela, mas a maioria dos cristãos estão vivendo para si mesmos, vivem para a sua própria glória. Deus tem me dado a oportunidade de estar em alguns lugares, com igrejas das mais diferentes maneiras, sistema de governo, linha doutrinária, igrejas grandes do ponto de vista da estatística, ou igrejas pequenas do ponto de vista da estatística. Ainda que aos olhos de Deus não há igreja pequena, aos olhos de Deus há igrejas mais comprometidas em revelar esta glória, e igrejas menos comprometidas em revelar esta glória. E eu tenho tido uma percepção de que não é muito agradável. Qual é o perfil da maioria daqueles que estão lotando os templos evangélicos? Qual é o modus vivendi da maioria das pessoas que estão lotando os templos evangélicos? Qual é a maneira que a maioria dos cristãos estão vivendo a sua vida? Nós temos na igreja evangélica brasileira muito mais devotos do que de discípulos de Jesus. O devoto é aquele que acha o objeto da sua devoção admirável. O devoto é aquele que acha o objeto da sua admiração, da sua devoção extraordinária. O devoto é aquele que acha fantástico e extraordinário aquele em quem ele coloca a sua devoção. Mas nós não fomos chamados para admirarmos a Jesus. Nós não fomos chamados para acharmos Jesus extraordinário. Nós não fomos chamados para achar Jesus 10. Nós fomos chamados para seguirmos a Jesus. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para revelarmos a glória de Deus onde Ele tem nos colocado e onde Ele tem nos plantado. Mas a maioria dos cristãos, a maioria daqueles que estão lotando os templos evangélicos, estão muito mais para devotos do que para seguidores de Jesus. E talvez esta seja uma das razões pelas quais a igreja evangélica brasileira tem uma profundidade da revelação de Deus da altura de um pires.
Mas às vezes, eu acho que é pior que isso. Às vezes eu acho que a maioria daqueles que estão lotando os templos evangélicos estão muito mais para romeiros do que para seguidores de Jesus. O romeiro é aquele que faz uma romaria 2, 3 por ano, ou para pagar uma promessa, ou para buscar uma bênção. O romeiro cultural, o romeiro religioso, é aquele que vai 2, 3, 4, 5 vezes no ano na busca de alguma coisa ou para agradecer alguma coisa. A diferença, na maioria daqueles que estão lotando os templos evangélicos no Brasil, entre este religioso cultural e estes, é de que aqueles fazem 2, 3, 4 vezes por ano, e nós fazemos todos os domingos. Porque a tendência é nós virmos ao templo na busca daquilo que Deus pode nos dar. A tendência é virmos ao templo para adoração em conjunto, para adoração diante de Deus, juntos, na expectativa daquilo que Deus pode fazer. E é verdade que Deus faz. É verdade que todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Pai, nós somos profundamente aquinhoados pela bênção, pela graça do Pai. Mas se nós saímos de casa na expectativa para adorarmos, para cultuarmos juntos, na expectativa daquilo que Deus pode nos dar, nós não compreendemos ainda a razão pela qual nós nos juntamos para a celebração e para a adoração. Então, muitas vezes, é a romaria batista, são os romeiros assembleianos, são os romeiros presbiterianos, são os romeiros presbiterianos independentes que estão lutando os templos evangélicos. Querido, Jesus orou para que nós revelássemos a glória do Pai, para que nós revelássemos a sua glória onde Ele tem nos plantado. Por isso que Ele diz que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. É por isso que Ele disse que nós somos o bom perfume. E todos nós sabemos que o perfume, quando é bom, todos querem saber de onde vem. Que cheiro é esse? Mas eu e você temos que humildemente confessar que muitas vezes o mundo tem feito assim, porque nós não temos revelado a glória do Pai, nós não temos revelado a glória de Jesus. Se amanhã não vai acontecer, tá? Quer dizer, eu acho que não vai acontecer, eu espero que não aconteça. Mas quem sabe disso é só Deus. Mas se amanhã chegasse a seguinte notícia no seu trabalho: fulano morreu. Quais seriam as expressões? O que é que diriam? O que é que falariam? Quais seriam os sentimentos no coração daqueles que estão há tanto tempo trabalhando com você e convivendo com você? Perdemos o nosso melhor zagueiro. Perdemos o nosso melhor contador de anedotas. Ou será que as expressões seriam mais ou menos assim: e agora? Com quem que eu vou abrir o meu coração quando eu estiver em agonia? E agora, quem é que vai colocar ordem aqui quando as coisas estiverem confusas? E agora, quem é que vai ter sempre uma palavra de esperança nos momentos de crise? E agora,
Quem é que vai orar por nós nos momentos em que nós precisamos ser cobertos pela graça de Deus? Quais seriam as expressões que as pessoas que te cercam, na tua casa, no teu trabalho, na tua rua, no teu bairro, quais seriam as expressões das pessoas? Porque se as expressões que as pessoas levantarem não forem semelhantes a esta que nós colocamos agora no final, é porque nós não temos revelado a glória de Deus naquele lugar. Ou então, se segunda-feira, terça-feira, saísse na manchete do jornal desta cidade, aquele povo que se reunia lá na rua tal, desapareceu. Como é que é o nome da rua aqui, pastor? Manuel? Barão do Rio Branco. Aquele povo que se reunia lá na rua Barão do Rio Branco, naquela esquina, sumiu o povo e sumiu o prédio. Essa cidade ia sentir falta? Quais seriam as expressões das manchetes dos jornais? Se as expressões não forem de que agora, como nós vamos conhecer a Deus, quem vai nos revelar quem Deus é, quem vai nos revelar a glória de Deus, é porque nós individualmente ou coletivamente, nós não temos expressado a glória de Deus pela qual Jesus orou que nós o fizéssemos. Em segundo lugar, entre muitas coisas pelas quais Jesus orou por nós, Jesus orou para que nós prosseguíssemos na missão que Ele nos confiou. É isso que está no verso 17 e no verso 18. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus orou para que a sua igreja continuasse, prosseguisse na missão que Ele nos confiou. Que nós não esmorecêssemos, que nós não parássemos, que nós dessemos continuidade na missão que Ele deu aos seus discípulos. Nós somos discípulos dos discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que somos chamados para continuar a anunciar o reino de Deus entre os homens. A igreja tem uma missão. O pai jamais pegaria o seu filho e o colocaria como cabeça de um organismo, se esse organismo não tivesse a maior missão da face da terra, anunciar a glória de Deus entre os homens. Nós presbiterianos, nós gostamos muito de falar sobre a predestinação, sobre a eleição. E é verdade, fomos eleitos, mas não há um só versículo bíblico que eu conheço, que não fala da eleição, mas que não fala também da razão pela qual nós fomos eleitos. Vós sois raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, escolhidos de Deus, eleição para anunciardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, eleição, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. O problema da maioria de nós é que nós ficamos apenas naquilo que é verdade, quanto à eleição, e nos esquecemos da razão pela qual nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos para anunciar Jesus. Nós não fomos eleitos apenas para ir para o céu. Porque se a nossa eleição e a nossa salvação fosse apenas para irmos para o céu, você receberia Jesus num ato da sua fé
e numa ação do Espírito Santo e desapareceria. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu destes a Tua vida lá na cruz por mim, para o perdão dos meus pecados. E eu entrego a minha vida ao Senhor, porque o Senhor, o Teu Espírito revela ao meu coração que a Tua graça me alcançou. Quando você terminasse de fazer essa oração, então por que a gente recebe a salvação em Cristo Jesus, na revelação do Espírito Santo, e a gente permanece aqui? É porque a gente tem uma missão, é porque a gente tem o que fazer, é porque Jesus orou para que nós continuássemos pregando o Evangelho aqui, pregando o Evangelho ali, lá e acolá. Jesus disse que nós receberíamos o Espírito Santo, para nós sermos testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Queridos, o desafio é muito grande. 1,2 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Mais de 100 tribos indígenas ainda não têm presença evangélica. E ali tem uma série de coisas que nós colocamos durante esses dias aqui, e que os irmãos sabem muito bem. É impressionante como que hoje os ataques suicidas pelos homens bombas são quase levados ao vivo, e em segundos a gente fica sabendo. Hebe Camargo acabou de respirar e o Brasil inteiro estava sabendo. Hebe Camargo acabou de respirar e o mundo está sabendo. Em segundos. Os bombardeios hoje entre as nações, você vê ao vivo. As catástrofes naturais em qualquer parte do mundo, em segundo, são conhecidas do mundo todo. 2000 anos se passaram. 1/3 da população do mundo não sabe que Jesus veio. 1/3 da população do mundo não sabe que Jesus morreu na cruz e que deu a sua vida lá para o perdão dos pecados. E a razão desta realidade no mundo, ou nesta cidade, ou neste país, é porque o envolvimento dos cristãos, ela é ínfima, ela é muito pequena, tanto no testemunho, tanto no revelar a glória de Deus, como se envolver na intercessão e na contribuição para que o mundo conheça o amor e o perdão que há em Jesus Cristo. O movimento de oração pela obra missionária é muitas vezes acanhada. A disposição para sermos missionários é pequena. Nós estamos muito mais interessados em nos envolvermos com aquilo que o mundo coloca, pede, que a sociedade pede, do que com as coisas do reino de Deus. Quantos pais aqui oram para Deus chamar os seus filhos para a obra missionária? Quantos pais aqui entregam os seus filhos, ainda nem nasceram, mas já entregam os seus filhos e diz: Deus, se o Senhor tem um plano para o meu filho, para a minha filha, gastar a sua vida no trabalho missionário, eu consagro ao Senhor. Quantos de nós fazemos isso? Porque nossa tendência é que os nossos filhos, eles têm uma excelente profissão, e não tem nada de errado nisso, que eles possam ser bem-sucedidos na profissão, tanto do ponto de vista do seu profissionalismo, da sua excelência, como podem ganhar muito dinheiro. Nada de errado com isso. Mas quantos de nós estamos orando e dizendo: Deus, eu estou entregando o meu filho, a minha filha, para que o Senhor possa chamá-los, se isso está dentro do teu plano para a vida deles. Temos falado aqui do ponto de vista do nosso compromisso financeiro com a obra missionária, com a evangelização do mundo. Ela é acanhada, R$ 1,30.
é a média da contribuição de cada crente brasileiro para missões por ano. A grande maioria dos cristãos gastam muito mais com Coca-Cola do que na implantação do reino de Deus entre os homens. Muitos cristãos que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador gastam muito mais com o veterinário do seu cachorrinho do que com missões. Muitos cristãos gastam muito mais com o seu hobby pessoal do que com missões. Não tem nada de errado você ter um cachorrinho e você cuidar bem dele. O errado é quando a gente gasta com estas coisas e a hora que nós somos chamados para investir no reino de Deus, a gente diz que não tem. Nós somos muito gratos por aqueles que são fiéis. Têm sido fiéis desta igreja. Têm sido fiéis em muitas igrejas pelas quais eu tenho passado. Igrejas, estatisticamente falando, pequenas, mas com um coração apaixonado por Jesus e envolvidos com a obra missionária. Somos gratos pela fidelidade de muitos homens, de muitas mulheres ao longo de todo o tempo. Mas nós poderíamos fazer muito mais, se nós estivéssemos engajados de uma forma absoluta e compreendendo a razão pela qual Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus orou para que nós continuássemos a cumprir a tarefa, que nós prosseguíssemos sem esmorecer, sem tréguas, que nós não desistíssemos diante das provações, diante das lutas que seguiriam aqueles que creem. Jesus orou para que nós revelássemos a sua glória. Jesus orou para que nós prosseguíssemos na missão de levar o Evangelho a todas as nações. Ele orou por mim, orou por você, orou por cada um de nós, para que nós vivêssemos nesta dimensão. Eu quero convidar você a pensar a respeito disso. Se você é um homem ou mulher que tem revelado a glória de Deus, onde Ele tem te plantado. Você tem revelado a glória de Deus lá naquela faculdade, onde você senta para ouvir, para aprender, ou você vai para ensinar? Será que você tem revelado a glória de Deus lá no seu local de trabalho? Será que você tem revelado a glória de Deus quando você vai ao supermercado? Quando você vai à pizzaria? Quando você vai em qualquer lugar? Será que você tem revelado a glória de Deus? É preciso pensarmos a respeito disso, porque não há absolutamente nada que nós possamos fazer além disso, se não nós revelarmos a glória de Deus. Não há chamado maior, não há propósito maior para vivermos, não há alvo maior, não há projeto maior na nossa vida, se confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, do que nós revelarmos a glória de Deus onde Ele tem nos colocado. E não há empreendimento maior que nós podemos nos envolver, a não ser o reino de Deus. Não há empreendimento maior, porque o único empreendimento, o único reino que vai permanecer é o reino de Jesus. É o reino que glorifica o nome de Jesus. É preciso tomar uma decisão. É preciso responder a pergunta: o que é que eu estou fazendo neste mundo? É preciso responder esta pergunta. É preciso refletir a respeito disso. Porque se nós não estamos vivendo para refletirmos a glória de Deus, nós precisamos repensar a razão pela qual nós estamos vivendo. Quer comais,
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É preciso pensar no seu envolvimento com a obra missionária. É preciso pensar o nível de envolvimento que você tem tido na evangelização de todas as nações, através da sua oração e através da sua contribuição. É preciso repensar. Porque não há nenhum outro lugar no mundo, não há empreendimento maior, não há aplicação melhor para nós investirmos a nossa vida e os recursos que chegam às nossas mãos, a não ser no reino de Deus. Quero convidar você para curvar a sua cabeça. E eu quero convidar você a responder esta pergunta. Se você está vivendo para a glória de Deus, ou se você está vivendo para muitas coisas boas, ótimas, justas, lícitas, mas que não tem sido para que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida. É preciso responder se os valores que você tem tido na sua vida são valores temporais ou são valores eternos. Se estamos investindo e juntando tesouros nos céus, que são pessoas a quem nós testemunhamos, ou pessoas que são ganhas por Jesus, fruto da nossa intercessão e da nossa contribuição através daqueles que estão indo para os campos missionários, ou se nós estamos vivendo apenas e tão somente para os tesouros temporais. Aqueles que querem ser discípulos e seguidores de Jesus precisam responder essas questões. Pai, nós te agradecemos, porque olhamos para a tua palavra. Pai, quando eu olho para essa verdade que Jesus orou pela minha vida, quando eu penetro, Senhor, nesta verdade, quando a minha mente, Pai, procura imaginar esse momento, quando Jesus orou pela minha vida, e orou para que eu não ficasse enredado por tantas coisas que o mundo nos oferece. Mas quando eu vejo, Pai, que Ele orou para que eu expressasse a Tua glória, para que a minha vida refletisse essa glória que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Isso mexe com a minha vida, Pai. Porque às vezes eu percebo estar vivendo tão aquém dessa intercessão de Jesus diante do Pai. Quando eu olho, Pai, e vejo que o chamado de Jesus é para que eu prosseguisse na missão que Ele confiou
por aqueles por quem ele orou. Às vezes, Pai, eu me sinto tão aquém no envolvimento com essa tarefa. Mas é bom saber que Tu és gracioso. É bom saber que Tu és misericordioso. É bom saber que o Senhor me levanta e levanta os meus irmãos aqui, para vivermos na dimensão do Teu reino, para vivermos na dimensão da Tua graça. Pai, aqui está a Tua igreja, Teu povo, homens e mulheres regenerados, lavados, santificados em Cristo Jesus. Pai, nós precisamos de um batismo novo. Nós precisamos de um batismo de amor por Ti. E precisamos de um batismo de amor pela Tua causa. Senhor, nós não queremos ficar aquém deste chamado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, traz essa revelação ao nosso coração. Derruba todas as cadeias da nossa mente que nos impede de compreendermos, e do nosso coração que nos impede de crermos. Senhor, nós precisamos de Ti. A Tua igreja neste lugar, o Teu povo nesta nação, o povo que se chama pelo Teu nome, precisa de um renovo que nos leve a compreender a razão de estarmos vivendo neste mundo, a razão de termos vida. Porque só vale a pena termos vida se for para vivê-la para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, seja sobre as vossas vidas, para todo sempre. Amém. Queridos, há um desafio nesta noite de sermos homens e mulheres que estejam revelando a glória de Deus aonde Ele tem nos colocado. Mas há um desafio também de nós nos envolvermos com o reino de Deus através das nossas vidas, sim, através da nossa oração, através da nossa contribuição. Classicamente falando, nós compreendemos que missões se faz indo, orando e contribuindo. Nós que estamos aqui, que moramos aqui, nós começamos a ir quando nós sairmos deste lugar. Você está indo ao encontro daqueles que precisam de Jesus. Alguns estão indo para mais longe. Alguns estão indo, deixando esta cidade, este lugar, deixando o Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, para ir a outros lugares. Nós fazemos missões e abraçamos a causa de Jesus através da intercessão. Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos pelos povos não alcançados, oramos pelo Brasil, oramos pelo sertão, oramos pelos povos, pelos quilombolas, pelos ciganos. Quando nós dobramos os nossos joelhos lá no cubículo da nossa casa e clamamos: Pai, abençoa o continente africano, abençoa o continente asiático, abençoe a Oceania, abençoe os Estados Unidos, a América do Norte, a América Latina, abençoe os países onde o Evangelho não pode ser pregado, onde distribuir um folheto
corre-se o risco de ser preso, deportado ou morto. Pai, abençoe o teu povo que estão nesses países. Você abraça a causa de Jesus quando você se torna um intercessor. Mas você abraça a causa de Jesus também quando você contribui financeiramente para que o reino de Deus seja plantado em muitos lugares. Esta igreja tem um projeto missionário. Está aí o GAM, Grupo de Ação Missionária, que tem trabalhado, que tem adotado missionários, que tem abençoado famílias, através da oferta missionária de alguns de vocês. Não tem sido de toda a igreja. Tem sido de um grupo pequeno desta igreja. Mas um grupo que tem sido fiel. Um grupo que tem contribuído mensalmente para que haja recursos a fim de que muitos possam ir a muitos lugares. E nós queremos convidar você a fazer parte deste grupo. Nós queremos dar a você a oportunidade do privilégio de ser um desses com quem Deus pode contar, para que haja recursos financeiros, para que muitos outros missionários, sérios e comprometidos com o reino de Deus, possam ter o seu suporte para ir e anunciar o reino de Deus em muitos lugares, onde esta igreja também pode colocar os seus pés e as suas mãos, os seus olhos, através daqueles que vão. Então você, nesta noite, pode assumir esse compromisso. Alguns de vocês já têm esse compromisso. Se você já tem esse compromisso, você não precisa preencher a ficha que você recebeu. Quem não tem a ficha, levanta a mão, por favor. Quem não tem? Por favor, levanta bem a sua mão. Quem não tem a ficha? Se você já é uma pessoa que assumiu o compromisso com a tua oferta missionária, você não precisa preencher esta ficha. A não ser que você queira aumentar a sua oferta missionária mensal. Se você é alguém que já preencheu esta ficha e você não tem contribuído regularmente, ou se esqueceu, ou tem alguma outra razão, eu quero te dizer que o teu nome continua lá. Você é insubstituível. E nós queremos convidar você para voltar. E se você, membro desta igreja, se você ainda não está contribuindo com a tua oferta missionária, hoje é o dia de você fazê-lo. Hoje é o dia de você se comprometer com Deus, trazendo a sua oferta missionária, para que esta igreja, através do GAM, possa administrar e enviar para muitos missionários. Diz para mim, há um privilégio maior do que ser parte da implantação do reino de Deus entre os homens? Se há algum privilégio maior do que esse, eu queria que você viesse me contar qual que é. Porque se há um privilégio maior de nos envolvermos com o reino de Deus e a implantação deste reino entre os homens, eu vou entrar de cabeça. Se você me provar que ele é muito maior, o privilégio é muito maior do que esse. Agora, se você disser para mim, Nivaldo, não tem privilégio maior, a única decisão que você tem que tomar é não ficar de fora. É essa. É de não ficar de fora. E aqui nós não estamos colocando o quanto você vai dar. Você vai contribuir segundo o que Deus e o Espírito de Deus revelar ao teu coração. Na minha experiência, eu já recebi ofertas missionárias regulares de R$1. É muito. É ou não? É ou não? Não.
É pouco? Não, não é pouco. Não é nem muito nem pouco. É aquilo que aquela pessoa tinha para ofertar. Mas eu também já recebi ofertas regulares de R$1.500, R$2.000 mensalmente. Isso não é para mim não, viu gente? Essas ofertas na igreja para contribuir, para investir no reino de Deus. É muito? É pouco? Não é nem muito nem pouco. Porque nós temos que contribuir de acordo com a proporcionalidade que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas vidas. Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Corintos, para a igreja da Macedônia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8. Mas antes de você preencher essa ficha, eu quero pedir licença ao pastor Alfredo. Eu não pedi para fazer isso, mas ele me deu o microfone. Eu queria ler um e-mail que eu recebi. Ontem à noite. E diz assim: desde o último dia que o Jimmy descreveu, a situação dele piorou. As sessões de laser não resultaram. E a retina está totalmente descolada. A última opção agora é a cirurgia. E o doutor nos deu um prazo de 3 meses. 2 já se passaram. E nós estamos correndo contra o tempo. Estamos nos esforçando ao máximo. Vamos fazer uma feira de comida. A família do Jimmy também está se mobilizando com uma rifa. Enfim, pedimos as orações dos irmãos, porque em nenhum momento deixamos de crer no milagre de Deus. Estamos esperando este milagre. Oramos todos os dias por este milagre. Desde já, pastor Nivaldo, te agradecemos. O Jimmy é um missionário brasileiro que está na Bolívia. Ele trabalha entre os encarcerados na Bolívia. E trabalha também com treinamento de discipulado nas igrejas da Bolívia. E também com implantação de igrejas ali na Bolívia. Há uns 2 meses atrás eu recebi um e-mail do Jimmy, eu não o conheço. Não o conheço. Falando dessa situação da sua vista, foi enviado por uma pessoa, amiga minha, que o conhece. E ele precisava naquela época, 2 meses atrás, ele precisava de R$800 para fazer a cirurgia da vista. E nós levantamos esse recurso com os nossos contatos e mandamos esse dinheiro para ele,
Passado uns 15, 20 dias, ele mandou um e-mail dizendo: eu estava em Cochabamba, num treinamento, e de repente eu percebi alguns pontos negros na minha vista. Eu fui ao oftalmo e ele disse que eu estava com descolamento de retina. Eu precisei usar o dinheiro que seria para cirurgia, para fazer 3 aplicações de laser. E essas 3 aplicações custaram $100 cada uma. E eu preciso, então, de repor esse recurso para que eu possa fazer a cirurgia. E ontem à noite eu recebi esse e-mail da esposa dele, porque ele não pode escrever, da Rúbia, falando desta situação. Este homem está lá servindo a Deus. Ele precisa de R$1.000 para poder fazer uma cirurgia, para ele poder voltar a enxergar e continuar fazendo o trabalho. Então, eu estou lançando esse desafio aqui. Não pedi para o pastor Alfredo. Se eu estou extrapolando, pastor Alfredo, me perdoa. Mas se o Espírito de Deus tocar o teu coração, para você ser alguém que possa estar ajudando o Jimmy. E eu queria dizer para vocês que eu não tenho nenhum problema em levantar esse recurso lá na minha região. Eu dou um telefonema e eu tenho esse dinheiro nas minhas mãos. Mas eu quero trazer esse privilégio. Se Deus falar ao teu coração. Mas se Deus falar ao teu coração, você tem uma segunda atitude a tomar. Você vai falar primeiro com o pastor Alfredo. E se ele falar, tudo bem, então nós receberemos a sua oferta, mandaremos para o Jimmy e prestaremos conta para você. Levante a ficha, deixa eu ver. Todo mundo aí. Levanta a ficha, chega de choradeira. Vamos lá. Vocês estão com medo de levantar a ficha? Ok. Nós vamos ver um vídeo de alguns minutos, de alguns segundos, de 2, 3 minutos. Depois eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui. Enquanto nós estivermos cantando uma música, você vai preencher essa ficha aí. Se você ainda não é alguém que esteja investindo no reino de Deus, através da oferta missionária, que não tem nada a ver com o dízimo. O dízimo é dízimo, oferta missionária é oferta missionária. Eu quero convidar você a preencher essa ficha, mas depois que você ver este vídeo. Por favor. A lista de Schindler. Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras. Ele trouxe para a sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas, no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram.
Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu queria convidar o grupo de louvor para a gente... Vamos ficar em pé? Pai, essa é uma hora tão espiritual, tanto quanto quando nós lemos a Tua Palavra, meditamos na Tua Palavra. Essa é uma hora tão espiritual, tanto qualquer outra parte deste culto. Mas é uma hora de luta interior. É uma hora de batalha. É uma hora de guerra dentro de nós. E é por isso que nós queremos clamar em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo esteja trabalhando as mentes e os corações. A Tua Palavra diz: nem por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. E é isso que nós pedimos. Querido Espírito Santo, convence-nos agora do nosso envolvimento com o Teu reino, através das nossas vidas, através das nossas finanças, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou dar uma orientação para os irmãos. Enquanto o grupo estiver cantando a primeira música, você vai perguntar para o Senhor: Deus, qual é a minha parte neste movimento? A pergunta não é se você deve se envolver. A pergunta é: qual é a minha parte neste movimento? Enquanto o grupo estiver cantando, você deve preencher esta ficha. E quando nós terminarmos, quando eu der um sinal, você poderá trazê-la aqui e vai colocá-las aonde? Aqui no gasofilácio aqui.
Enquanto ouvimos, ore, pense, pergunte, preencha a ficha. E em seguida, nós vamos convidá-lo para trazer aqui à frente.